Olha, a história que a gente vai conhecer hoje é sobre invenção, sim, mas, na verdade, é muito mais do que isso. É uma história sobre perseverança, sabe? Uma perseverança levada a um nível que é quase difícil de acreditar. Vamos falar sobre um cara que não só criou um produto novo, mas que conseguiu reinventar uma indústria inteira. E não foi com um estalo, um momento de genialidade pura, mas sim com uma teimosia monumental. 5.127. É um número estranho, né? Bem específico. E ele tá bem no centro da nossa história de hoje. Ele representa o número de protótipos que deram errado, que falharam, até chegar em um único produto de sucesso. A pergunta que fica no ar é: quem, em sã consciência, faria uma coisa dessas? Quem dedicaria 5 anos da própria vida construindo mais de 5.000 versões da mesma ideia, encarando um fracasso depois do outro? Para entender isso, a gente precisa conhecer a pessoa por trás desse número extraordinário. E essa pessoa é James Dyson. Hoje em dia, o nome dele é sinônimo de design de ponta, de aparelhos que resolvem problemas de um jeito super elegante. Mas o caminho para chegar até aí foi literalmente pavimentado com milhares de protótipos que, vamos ser sinceros, não funcionaram de jeito nenhum. E aqui está o resultado de toda essa persistência. A fortuna pessoal do James Dyson hoje é estimada em mais de 23 bilhões de libras. É um contraste impressionante, não é? Sair de uma situação de quase desespero financeiro para um sucesso assim estrondoso. Mas a chave para a gente entender essa jornada toda não está no dinheiro. Longe disso. Está na mentalidade que o levou até lá. É uma verdadeira lição sobre ter garra, sobre ter uma curiosidade que não acaba nunca e, principalmente, sobre ter a convicção de que cada fracasso é, na verdade, um passo super importante na direção da solução. Para entender de onde vem essa mentalidade, essa resiliência toda, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. A força do Dyson não nasceu numa oficina, não. Ela foi forjada muito antes, através de perdas e de desafios que acabaram moldando o caráter dele desde a infância. Ele nasceu em 1947 e a vida dele mudou completamente aos 9 anos de idade, com a morte do pai. A família ficou com pouquíssimo dinheiro e ele só conseguiu continuar estudando no internato porque o diretor, num gesto de pura bondade, dispensou o pagamento das taxas. Essa dificuldade toda logo no início forçou ele a se virar sozinho, a ser autossuficiente. E foi no esporte que ele encontrou uma metáfora para a vida. Ele era corredor de longa distância e aprendeu, nas palavras dele mesmo, a não desistir, especialmente quando tudo parece sem esperança. É exatamente naquele momento de exaustão total que você precisa insistir, porque é ali que a corrida é vencida. O caminho dele até a engenharia também foi tudo menos uma linha reta. Ele começou estudando pintura, mas sentia que o que o atraía mesmo era a função das coisas, não só a aparência. Daí ele migrou para o design de móveis, depois interiores e finalmente se encontrou no design industrial. Para ele, o objetivo nunca foi a teoria, mas sim fazer as coisas funcionarem melhor na prática. Bom, agora vamos avançar para o momento que deu início a tudo isso. Como muitas das grandes invenções, a do Dyson não começou com uma visão grandiosa do futuro. Não, começou com uma frustração muito, mas muito comum. Um problema doméstico que acabou virando uma obsessão. O ano era 1978. Tenta imaginar a cena. O Dyson tá lá limpando a casa quando percebe que o aspirador de pó dele, que era um modelo super moderno da Hoover na época, simplesmente parou de sugar. Ele foi lá, abriu o aparelho e viu que o problema não era o motor, era o saco. Conforme o saco ia inchando, os poros dele iam entupindo, bloqueando o ar e matando a sucção. Era uma falha básica de design que todo mundo aceitava, menos ele. A inspiração para a solução veio de um lugar totalmente inesperado. Uma serraria ali perto. Ele viu um sistema ciclônico industrial, uma máquina gigante que usava força centrífuga para arrancar o pó de serra do ar, sem precisar de nenhum filtro ou saco. Na hora, a pergunta surgiu na cabeça dele. E se essa mesma tecnologia pudesse ser diminuída, miniaturizada e colocada dentro de um aspirador de pó? A diferença fundamental era essa. O método antigo dependia de sacos que, por natureza, uma hora iam entupir. A ideia do Dyson usava a física pura, a tecnologia ciclônica, para separar a poeira do ar. Isso garantia que a sucção ficasse sempre constante. Sem saco, sem entupimento, sem perder a sucção. Simples, né? E, ao mesmo tempo, revolucionário. Mas ter a ideia foi só o comecinho. O que veio depois foram 5 anos de muito trabalho e um sacrifício pessoal e financeiro imenso. Ele hipotecou a casa. A esposa dele, Deirdre, segurou as pontas e sustentou a família com um salário de professora de arte. Ele foi bater na porta de todas as grandes fabricantes para apresentar a invenção. E todas disseram não. Afinal, a indústria ganhava rios de dinheiro vendendo sacos de aspirador.
Por que eles iriam apoiar uma invenção que tornaria esses sacos obsoletos? Finalmente, depois de 5 anos e 5.127 protótipos, ele tinha um modelo que funcionava perfeitamente. Mas inventar o produto era só metade da batalha. O desafio agora era convencer o mundo a comprar a ideia dele. E essa jornada foi incrivelmente longa. Se a gente olhar a linha do tempo da ideia inicial em 1978 até o lançamento oficial no Reino Unido em 1993, se passaram 15 anos. 15! Isso mostra um nível de comprometimento que vai muito além de uma simples invenção. É uma fé inabalável na própria solução. E o mais curioso é que o primeiro sucesso de vendas não veio da terra natal dele, veio do Japão. Lá, os consumidores valorizaram demais o design futurista e a engenharia de ponta. O aspirador, chamado G-Force, virou um item de luxo, um símbolo de status, e isso validou a ideia de que sim, existia um mercado para a inovação dele. Esse sucesso inicial no Japão deu a ele o capital e a confiança para lançar a própria empresa. Quando o DC-01 finalmente chegou no Reino Unido, foi um sucesso instantâneo. O design era diferente de tudo que tinha no mercado, e aquele compartimento de pó transparente mostrava a tecnologia ciclônica em ação. As pessoas podiam ver a quantidade de sujeira que ele coletava. Ele funcionava e parecia funcionar. A partir daquele ponto, a Dyson deixou de ser só uma empresa de aspiradores de pó. Ela se tornou uma empresa guiada por uma filosofia central, ou um princípio que seria aplicado a todos os produtos que viessem depois. Essa filosofia é a tal da engenharia guiada pelo design. O que isso quer dizer na prática? Que cada produto começa com um problema real, muitas vezes um problema que todo mundo ignora. A questão não é o que o mercado quer comprar, e sim o que frustra as pessoas no dia a dia. O objetivo não é só criar algo novo, mas algo que funcione de um jeito fundamentalmente melhor. O lucro é visto como uma consequência da boa engenharia, não como ponto de partida. E foi essa filosofia que permitiu que a Dyson se expandisse para muito além da limpeza de pisos. Pensa, por exemplo, no secador de mãos Airblade, aquele que a gente vê em shoppings. O problema que ninguém ligava? Secadores de ar quente tradicionais eram lentos e antigênicos. A solução da Dyson? Um jato de ar frio em altíssima velocidade que literalmente raspa a água das mãos. O mesmo princípio vale para os ventiladores sem pás, que são mais seguros, e para os produtos de cabelo que usam fluxo de ar em vez de calor extremo. Cada produto resolve um problema antigo de um jeito que ninguém tinha pensado antes. E os números da empresa refletem totalmente esse foco. De 14 mil funcionários no mundo todo, mais de 6 mil são engenheiros e cientistas. É uma proporção absurda que mostra bem onde estão as prioridades da empresa. Na pesquisa, no desenvolvimento e nessa busca sem fim pela próxima grande invenção. Mas o legado do Dyson vai além dos produtos. Ele está investindo pesado na próxima geração de inventores. Ele criou o Dyson Institute, uma faculdade com uma abordagem radical, onde os alunos trabalham em projetos reais da própria Dyson enquanto estudam para o diploma de engenharia. E o melhor, sem acumular dívidas estudantis. Ele não está só construindo produtos, ele está construindo engenheiros. E isso nos traz de volta ao começo de tudo. Nas palavras do próprio Dyson, a chave de tudo é experimentar e cometer erros, não se preocupar com o fracasso e aprender com o fracasso. A história dele é a prova definitiva de que a verdadeira inovação não nasce do sucesso de primeira, mas sim da coragem de falhar 5.126 vezes para finalmente acertar na vez seguinte. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.